E aí, pessoal, bem-vindos à lição 4 de Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus, baseada no livro Paixão por Sua Presença. E essa é a lição 4, e o título dessa aqui é Por Trás do Véu. Agora, eu vou avisar, essa vai ter bastante versículos. Eu vou ter que ficar de olho aqui nas minhas anotações, porque, é bem interessante e crucial que eu explique tudo para vocês sistematicamente. Beleza, para começar, a gente vai voltar lá para Êxodo 33, versículo 15, quando Moisés diz para Deus: eu prefiro ficar nesse deserto com a sua presença do que ir para a terra prometida sem ela. Se não fores conosco, então não nos envie. O destino era o deserto. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se você não nos acompanhar? Então, pessoal, escutem bem essa frase aqui, vejam, olha bem direitinho. Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? Então, aqui está a afirmação. É a presença de Deus que separa o seu povo de todas as outras pessoas na face deste planeta. Então, vejam, eu espero que vocês anotem isso e anotem bem direitinho. O que nos distingue de todos os outros povos? A.W. Tozer escreveu assim: Deus deseja que avancemos em direção à sua presença e vivamos lá por toda a nossa vida. Isso é para ser conhecido por nós em uma experiência consciente. É mais do que uma doutrina a ser defendida, é uma vida a ser desfrutada a todo momento de todos os dias. A presença do Senhor sempre traz a grande revelação de quem Deus é. E cada encontro, a gente é transformado para sempre. A presença manifesta dele é construída ao longo de toda a Bíblia. Vou passar por isso de novo, como fiz na primeira lição. Adão e Eva, quando eles pecaram, o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam da presença de Deus. Foi por isso que Deus teve que dizer: onde é que vocês estão? Enoque, ele caminhou com Deus. O que quer dizer que ele caminhou na presença de Deus? E Noé, ele caminhou com Deus. Abraão, escutem só o que Abraão disse para o seu servo principal: pois o Senhor, em cuja presença tenho andado, mandará o seu anjo com você e tornará sua missão vitoriosa. Samuel, a Bíblia fala em 1 Samuel 3,19. O Senhor fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. E por que diz isso? Porque em 1 Samuel 2,21 ele diz que Samuel crescia na presença do Senhor. E se vocês olharem para Davi, Davi disse que a dinastia do seu servo Davi seja estabelecida na sua presença. Isso é 2 Samuel 7,28. Davi foi aquele que suplicou quando pecou em relação a Batseba e Urias. Ele suplicou assim: não me afaste da sua presença e não tire o seu espírito de mim. Esse é o Salmo 51, versículo 11. Sabem o que psicólogos dizem? Isso é incrível. Os psicólogos dizem que os relacionamentos que nós tivemos pelos últimos 5 anos é que vão formar a nossa personalidade. Bom, então, agora escutem isso aqui. Imaginem Davi, quando ele estava vivendo nas cavernas e desertos e no meio da natureza, quando o rei Saul estava tentando destruí-lo. Eu estou falando dele jovem. Ele estava lá fora, no meio da natureza, e o que a Bíblia nos conta em 1 Samuel 22, versículo 2, e todos os que estavam em dificuldades, todos que estavam com dívidas e todos que estavam descontentes se juntaram a Davi. Então ele se tornou o capitão deles e tinha por volta de 400 homens com ele. Isso é 1 Samuel 22, versículo 2. Então, quem são os amigos dele? Todos em dificuldades, em dívidas ou descontentes, tá bem? Vocês pensariam que isso moldaria a personalidade do Davi, não é? Mas, na verdade, Davi passou tanto tempo na presença do Senhor que foi ele que mudou a personalidade de todos os 400 homens. E eles se tornaram alguns dos homens mais famosos de todas as gerações da história de Israel. Eles eram conhecidos como homens de fama. Então, isso não é interessante? Se você passa mais tempo na presença de Deus do que passa com pessoas desapontadas, infelizes ou com dívidas, você vai ter um impacto nelas e elas não vão ter impacto em você. Porque eu já vi acontecer o contrário, quando elas não passam o tempo que devem na presença de Deus.
A maior tragédia que a gente tem no Antigo Testamento é que os filhos de Israel não podiam permanecer na presença de Deus. A gente vê isso. Moisés leva Israel para fora do Egito. E sabem, eu pergunto para as pessoas muitas vezes, para onde Moisés estava levando Israel quando ele os liderou para fora do Egito? Estou falando para vocês, congregações levantaram a mão dizendo terra prometida, e eu estava levando para a terra prometida, e eles, para a terra prometida. Não, o que Moisés falou para o faraó 5 vezes. Assim disse o Senhor, deixe meu povo ir, porque ele deve me adorar no deserto. Mas por que Moisés quer levar esse povo para fora do Egito, até a terra prometida, antes de levá-los até quem prometeu essa mesma terra a eles? Porque senão, eles fariam da terra prometida um lugar de idolatria. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo um contraste enorme entre Moisés e Israel. Veja, Moisés foi criado na casa do homem mais rico de todo o planeta. O faraó era o avô dele. E ele vive num palácio, ele come do melhor, ele pode dar uma festa na hora que ele bem entender, ele pode dirigir um carro Maserati, ele pode ter uma Harley Davidson na garagem, qualquer coisa que ele quiser. E Israel estava no gueto, eles têm marcas nas costas, os filhos eram deixados para morrer, e mesmo assim Israel sai do Egito e eles estão constantemente dizendo, a gente quer voltar para o Egito, era melhor para a gente ficar no Egito. Moisés sai do Egito e ele nunca disse que queria voltar para lá. Por quê? A razão pela qual ele nunca falou que queria voltar para o Egito é porque ele teve um encontro com Deus naquela sarça. Entenderam? Isso mudou ele para sempre. Moisés lidera-os para fora do Egito porque quer levá-los à montanha, a sarça que pegava fogo era no Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Vejam, ele quer levá-los direto para aquela montanha para encontrarem o mesmo Deus que ele encontrou e mudou a vida dele. Então ele liberta Israel, tem esse encontro preliminar com Deus, como eu disse na lição passada, e Deus diz para ele, você vê o que eu fiz com os egípcios e como eu te carreguei. Eu te carreguei sobre asas de águia e te trouxe até mim, Moisés. Deus disse, essa é a mensagem que quero que você conte a todos em Israel. Eu quero que todos vocês, pessoal, sejam iguais a Moisés. Eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo. Deus desce a montanha para se apresentar a Israel no 3º dia. Dá para imaginar como ele estava empolgado com isso. Eu esperei para conhecer essas pessoas por 430 dias. Ele desceu para encontrar com eles e eles fugiram de lá. Eles disseram, Moisés, a gente não consegue lidar com isso, cara. Não mesmo, tá bem? Isso é o mais assustador. O que acontece em seguida? Um tabernáculo tem que ser construído. Entenderam? Então Deus vai habitar esse tabernáculo, porque o seu povo não consegue lidar com a sua presença. Então, aqui está Deus falando para Moisés, olha, você e seu povo construam uma residência onde eu possa viver. E é uma tenda, é um tabernáculo. Então eles constroem essa coisa de acordo com os padrões do céu. E assim que o tabernáculo fica pronto, a gente lê isso daqui, ó. Aí a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória da presença do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia mais entrar no tabernáculo porque a nuvem tinha baixado sobre ele e a glória do Senhor preencheu todo o tabernáculo. Ora, nessa conjuntura, eu tenho que abrir um parênteses, tá bem? Eu vou continuar essa narrativa do que aconteceu ali com Moisés e com Israel nas próximas lições. Mas antes que eu faça isso, eu tenho que abrir um parênteses para falar sobre os vários graus da presença de Deus, tá bem? Porque quando você fala a presença de Deus, a pergunta que vem na minha cabeça é: de qual grau da presença de Deus você está falando? Veja, a presença gloriosa de Deus desceu tão poderosa naquele tabernáculo que Moisés nem podia entrar, tá bem? Então, vamos falar sobre isso. Moisés tinha 2 sobrinhos. Eles eram os filhos do irmão dele, Arão. O nome de um era Nadab e o outro se chamava Abiú. Logo depois que a presença de Deus se moveu para aquele tabernáculo, esses 2 jovens homens são ordenados sacerdotes. Só que eles aparecem na presença de Deus sem muito respeito. Eles chegam com o que a Bíblia chama de fogo profano, e quando fazem isso, eles chegam com uma atitude muito irreverente na presença de Deus. Então eles caem mortos na hora. Eu estou falando mortos de verdade. Eles caem mortos. Aquele tipo de morte de enterrar a 7 palmos. É disso que a gente está falando aqui, tá bem? Só que a gente avança para umas centenas de anos depois e tem outro sacerdote chamado Eli. E o Eli tem 2 filhos muito corruptos e perversos, chamados Hofni e Fíneas.
Pois bem, a Bíblia nos conta que eles cometiam adultério com mulheres só a alguns metros de onde Nadab e Abiú caíram mortos, e mesmo assim, eles não foram mortos.